Eu sou Mara Perpétua, eu sou professora de arte da rede pública de ensino, né? E trabalhando agora com o ensino fundamental. Eu venho desenvolvendo trabalhos, né? Assim, me interessa muito a educação não formal, né? E o museu é um desses espaços, né? Um espaço de aprender, a partir dos educativos, né? Que eu desenvolvi no museu. Acho que é uma parceria muito importante para mim e foi um aprendizado muito grande, assim, tanto ligado à arte, né? Arte contemporânea, também para o meu trabalho como professora, né? Um espaço assim que eu tive a oportunidade de experimentar muita coisa, né? Um laboratório para mim enquanto um processo criativo como professora de arte, né? Eu acredito muito nesses espaços, né? Eu acho que esses espaços, que são espaços informais de produção de conhecimento, eles agregam muito ao trabalho do professor, né? No ensino formal, né? Que faz parte de um sistema. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui agora e falando um pouco sobre arte, dessa experiência em arte, né? Num momento, assim, complicado para a gente, né? Que está na docência e que tem buscado, assim, a todo custo se comunicar, né? Acho que hoje a nossa questão é a comunicação, assim, com os nossos colegas, com a nossa equipe, com os nossos alunos. E essa conversa, ela vai falar um pouco dessa experiência com arte, né? Que permanece, que é eterna, assim, sempre um desafio você estar diante da obra de arte e se colocar, né, enquanto sujeito, enquanto participante, né? O que você pode pensar a partir disso. Essa conversa, a gente vai agregar, trazer, né, para essa conversa algumas imagens que são recortes do acervo do Museu Vale. São recortes com fotografias, com vídeos, trechos de algumas falas assim, que são interessantes a gente pensar também no artista, né, como produtor e propositor, né, da arte contemporânea. Para falar de arte, eu preciso falar dessa experiência com arte, né, que essa é a grande questão para a gente, né, experimentar isso, viver, fruir, né. Para rechear essa fala, a gente vai trazer umas imagens que são imagens de fotografias, momentos em que a gente viveu no Museu Vale, né? E o Museu Vale sempre foi um lugar de encontro para nós professores. É esse lugar de formação, de diálogo, né? De fruição. Então, com essas imagens, a gente pode até reviver um pouco esses momentos, né? Um momento que nós passamos juntos lá e que ainda vamos viver muita coisa juntas, né? Lá no Museu Vale. Bom, nós podemos partir de algumas perguntas para falar sobre arte e experiências. A mais comum, aquela que nós sempre nos fazemos quando estamos diante da obra de arte e que ficamos com aquela interrogação gigante, né? E agora? Né? O que é isso? Isso é arte? É arte contemporânea? E aí vem uma outra pergunta que eu acho que ajuda muito, o que podemos pensar a partir disso? Né? Acho que foram muitas as rupturas diante do que conhecemos, né, que é o modernismo. Então foram muitas rupturas e talvez sejam essas rupturas que nos tiram desse lugar do conforto, né, para um lugar estranho, para um lugar do espanto, né, para a provocação. E é um desafio mesmo, né? E talvez o que nós podemos falar é que essa multiplicidade dos modos de operar os conceitos ligados ao fazer artístico é que nos tira o chão. Assim, tudo muito diferente, tudo muito espantoso, você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Faço nada mais do que continuar fazendo esse trabalho que eu comecei a fazer, que é pintar no espaço público, que é utilizar a arquitetura que eu construía com meu pai, é utilizar também um espaço que não foi pensado para isso. Por exemplo, a ideia é pintar essas paredes fazendo um trabalho de arte e essas paredes não foram construídas para ser feito um trabalho de arte. Então aqui é onde eu trago tinta, onde eu uso parede, onde eu uso piso, onde eu uso o meu conhecimento da arquitetura, de construção civil que eu tive com meu pai. Uma coisa bacana é que a arte contemporânea é um protesto contra a distância, né? Pensar nisso é muito legal, assim. É um protesto contra a distância. Bom, e aí pensar que se a gente sai de uma contemplação para a experiência, então aquele corpo que entrava, né, num espaço expositivo,
com a mãozinha para trás, só o olho, né, um corpo que é um olho, né, corpo-olho, ele não existe mais. Ele não consegue mais ser corpo-olho, ele precisa entrar inteiro, né, um corpo inteiro, que ele entra no espaço, mas também com seu andar, com seu movimento, né, com seu olhar, seu tempo de percepção. Então tudo isso muda, porque você entra também com suas angústias, com as suas certezas, com o seu modo de pensar o mundo, de ver as coisas. Então você entra inteiro com todo o seu repertório, né? E a partir do seu repertório, do seu modo de pensar e de ver, você vai se defrontar com um outro elemento, né? Que é a história do outro. Então são as micro-histórias, né? Cada artista vai apresentando essas micro-histórias, e essas histórias se repetem às suas, porque é quase que de um deslocamento, talvez o primeiro deslocamento, né? Quando você se depara com a história do outro e você começa a pensar nas suas próprias questões. Bom, o nome dessa obra se chama Anti-Anatomia. É uma pesquisa nova que eu venho fazendo a respeito da anatomia e como essa ciência ajudou a disseminar um racismo estrutural, assim, como foram criadas políticas racistas a partir dessa ideia de anatomia. Então eu crio uma anti-anatomia. E eu refiz esses desenhos agora a partir de uma outra perspectiva, dessa da anti-anatomia, né? E aí eu resolvi trabalhar muito a questão material. Cada uma dessas obras ela tem sua autonomia, ela tem sua existência particular dentro de um universo único, enfim, que ela foi criada. Os trabalhos, nenhum delas tem títulos, e também essa série não tem título. E eu acho que isso serve um pouco para reforçar um pouco do desconforto que, ao meu ver, esses trabalhos trazem. A minha produção, ela perpassa por uma particularidade, assim, por uma reflexão pessoal, por etapas de construção pessoais, assim, na minha própria existência. Meus objetos eu caracterizo como assemblagens. Eles são objetos formados de outros objetos. Eles não são esculturas feitas da argila, do nada, ou de fundir metal, né? Eles são objetos de encaixe, ainda que eles pareçam ser fundidos, eles são encaixados. E cada objeto desse observatório, que é a série, ele tem um título. Esse título vai vir em um objeto posterior que eu não vou revelar agora, porque é o grande segredo da história. Esse objeto, por exemplo, a máxima física que ele me revelou quando eu construí foi que o peso é a experiência do belo. Então, a partir dessa pedra, eu faço um pouco dessa brincadeira desses corpos celestes que resistem ao impacto com a atmosfera e tento trazer isso para uma leitura dos fenômenos psíquicos, né? Pensando na arte contemporânea na sala de aula com nossos alunos, ou seja, junto com eles, sem nenhuma resposta pronta ou acabada, acho que é mais um desafio. Apresentar essas obras e esses artistas em um campo aberto. Um campo aberto para um pensamento flexível, um pensamento não convergente, né? E esse exercício mesmo da autonomia do pensamento. Porque eu acho que essa autonomia é o que a gente deseja enquanto professor de arte, né? Que a gente consiga fazer isso. Que o aluno possa pensar, criticar, né? Essa mediação que acontece, né, na sala de aula, em que a gente é mais um também com nossas ideias, né, nossos sentimentos, nosso repertório. Então esse é um desafio para a gente. Não tem respostas acabadas, né? Nós, diante da obra de arte, nós nos colocamos e precisamos fazer isso disponíveis para olhar e para pensar sobre, né? Os artistas, eles nos apresentam diversos assuntos, apresentam suas inquietações, né? E são modos muito diversos, assim, de ver e de pensar. Só através da arte nós podemos nos deslocar de um tempo para outro, de um espaço para outro, né? Só a arte é capaz de nos tirar desse tempo tão determinado para um novo tempo, um novo espaço. Esse é um outro deslocamento, né? Então são vários deslocamentos nesse processo. E esse deslocamento é que te provoca mudar de lugar, né? De transformar. Imagine que a arte, só através dela é possível alterar o tempo das coisas no mundo. Essa experiência com a arte é a possibilidade da subjetividade, da poética e o tempo de olhar,
de pensar, de dialogar. Tudo muda, se altera e se transforma. Então a gente tem a chance de se transformar também nesse processo, né? Falando em transformação, um outro elemento que está muito ligado a essa ideia de tempo, né, é o caráter efêmero das obras. Muitas vezes os artistas constroem instalações pensando um site específico e o que acontece é que tempo depois tudo isso se transforma. Então o espaço vai se transformando a cada tempo, né, a cada exposição, né, e às vezes o trabalho de arte ele pode durar minutos, segundos, né? E os materiais e as técnicas elas são super inventivas, né? Não tem um procedimento único e muitas vezes só muda, né? Se transforma, fogem dos suportes tradicionais, que vai desde o uso das tecnologias super avançadas ao uso do tanino, por exemplo, para pintar, né? O tanino extraído das paneleiras, né? Então, o material também pode ser uma caminhada, pode ser a própria comida, brinquedos, enfim. Está tudo em aberto, né?